Na palavra de hoje eu pensei, é o novo ano, 5 meses, deixar a igreja no melhor, fazendo a parte no ministério em português e espanhol, em particular, também do inglês, mas principalmente nesses dois, de deixar a igreja assim, melhor preparada possível. E nessa experiência do mês de dezembro já estava, lógico, o mês de dezembro é mais fácil, falar sobre o advento, o nascimento de Jesus. Os assuntos fluem, porque você olha nas descrições do nascimento de Jesus, isso ajuda. Porém, para o domingo de hoje, no meu coração estava já há semanas orando, Senhor, áreas que nós precisamos como igreja deixá-las assim, no seu melhor estado possível. E o Senhor me levou lá ao livro de Efésios. Já estudamos o livro inteiro, alguns meses atrás, mas principalmente o capítulo de número 5. Não precisa abrir a Bíblia, só olha aqui na tela que vai mostrar para nós os primeiros 5 versículos, Efésios 5, de 1 a 5. Você pode conferir mais tarde em casa também, mas na nossa versão, você pode colocar, por favor, Ricardo? Efésios capítulo 5. Olha só, o versículo número 1 diz assim, portanto... Nossa Mônica não está aqui hoje, né, que é a nossa doutora de gramática portuguesa, mas, portanto, é uma conjunção, não é isso? E conjunção, na minha compreensão, é alguma coisa que liga o que veio antes. Baseado no que veio antes, portanto, façam A, B, C, D. Aí nós devemos olhar rapidamente, eu sei que você conhece o livro de Efésios, se não, eu encorajo você a investir tempo lendo e estudando. Mas ali em Efésios capítulo 1 fala das bênçãos extraordinárias que Deus derramou sobre nós. Nós somos muito amados, escolhidos, abençoados, cheios das bênçãos do Senhor. Capítulo 2 é uma celebração em função de quem nós somos. Capítulo 3 é o apóstolo nos encorajando a não pararmos apenas com a promessa, mas tomarmos posse e crescer. E ali naquele capítulo 3 que fala aquele que pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Nós falamos bastante sobre isso. Então essa é a ideia. O capítulo 4 começa a aplicar dizendo, mas vocês foram dotados com dons e talentos espirituais. Dons espirituais e talentos naturais. Usem para o benefício e crescimento da igreja. E há uma série de instruções em relacionamento. Mas chega no capítulo 5, o Senhor diz, começa com 5. A CCP amorosamente precisa consertar essas coisas. Então eu comecei a preparação, e se você perguntar, Cláudia, né, lá tem meu cantinho de estudo, então vão passando os dias e vai até chegar no sábado, quando é hora de fechar tudo. Né? Semanas, estudos, Bíblia, ouvindo, lendo e coisas assim. Tudo pronto, as anotações, tudo feito normalmente à mão, depois que eu vou colocar impresso. Falar nisso, nós temos anotações daqui do meu lado direito, na esquerda já não há mais, né? Mas você é bem-vindo de fazer para estudar em casa um pouquinho mais. Mas voltando aqui ao ponto. Tudo pronto. Eu queria que você olhasse comigo, porque o Senhor, quando cheguei no versículo 5, o Senhor falou, para tudo. Não é essa a palavra que eu quero para a igreja. Olha só o versículo de número 1 do capítulo 5. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Já que nós somos essa bênção de Deus, abençoada por Deus, o que é que Ele nos instrui, Ele nos comanda a fazer? Sejamos imitadores de Deus, tal pai, tal filho. Fácil, né? E eu gostei disso, falar para a igreja, a gente tem que estar em forma. Então vamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Olha o versículo 2, o tom continua forte, um tom de esforço, de ajuste. Vivam! Você já viu aí essa gramática outra vez? Esse vivo é um presente contínuo. Não vivo uma vez somente, não. Dia sim, dia sim, dia sim, todo dia, todo tempo de vida, vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Me lembrei também, no mesmo capítulo, não vou chegar lá hoje ainda, mas lá no versículo de 22 até lá, 33, fala sobre o casamento. E fala, esposos, maridos, amai as vossas esposas de que maneira? Como o pastor Renato ama a Cláudia? Até que ele ama muito, mas não é desse jeito. De que maneira? Como Cristo amou a igreja. E ele coloca para que nós os amemos da mesma maneira. Olha o versículo de número 3. Ele continua para nós dizendo o quê? Entre vocês, e agora ele mudou na hora tem um relacionamento, agora ele está dizendo um pouquinho mais. Entre vocês não deve haver
nem sequer menção de imoralidade. Nem falem sobre isso. Fujam da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, impureza sexual e também cobiça em termos de estar preso às coisas materiais. Nem falem sobre isso, nem seja assunto de conversa. Olha o próximo versículo. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Está um sermão, está um sabão, tá? E eu estava gostando muito, vou falar com a autoridade, para a gente tem que consertar isso, tem que fazer e tem que ser. Mais um versículo, eu creio, versículo próximo, já terminamos os 5. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Não pode ter conversa, piadas maldosas, nada disso. Nem gracejos imorais, nem por brincadeira. Oh, não estava brincando. Nada disso. Que são inconvenientes. Mas ao invés disso, a sua conversa seja uma conversa de ação de graças. Tremendo. E para completar o versículo 5, diz assim: porque vocês podem estar certos disso. E aqui o Senhor dá uma palavra forte. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, preso às coisas materiais, que é idolatria. A pessoa que está prisioneira das questões espirituais é porque não confia que o Senhor é o provedor de tudo. Então é um ídolo. Tem herança no reino de Cristo de Deus, ou seja, não há espaço para pessoas que não se comportem assim. O Senhor diz: Renato, ouça, está na palavra, é uma expectativa, mas nós temos que voltar à origem. E foi complicado, porque eu já estava com tudo pronto, tudo bem temperado, pronto, só para final, né? Ter que mudar tudo. Mas o Senhor falou para mim o seguinte: essas coisas todas só podem acontecer quando cada um de nós tiver experimentado, ter tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. É impossível. Soa bonito, mas se aponta, nós olhamos para o quadro e dizemos: reprovados. A não ser que tenhamos um encontro. Eu disse: Senhor, mas agora não dá tempo. Como é que eu vou mudar isso? De que maneira? De que jeito? E o Senhor me colocou no coração sobre o novo nascimento. Procurei avidamente lá nas leituras, né, 2 nomes que eu gostaria de dizer que me influenciaram bastante nessas últimas horas de pesquisa. Uma é o pastor Hernandes Dias Lopes, conhecido, creio, de todos nós bastante. Ele tem uma Bíblia que chama de Bíblia de Estudo Expositório, e ele tem lá 3 páginas só sobre o assunto. Profundo. Fico impressionado toda vez, pessoalmente ou por leitura, da quantidade de informações, como Deus tem usado aquele senhor. Olhei bastante. Também há um outro, que esse outro já conheci pessoalmente, conhecido da nossa igreja, pastor Tim Keller. Ele já foi levado para a glória do Senhor, mais novo que eu. Mas teve um impacto muito grande quando estava vivo entre nós, aqui na nossa região metropolitana, na nação inteira, eu diria no mundo também. Autor de livros e de sermões e tudo mais. E quando eu comecei a olhar o que ele ministrou sobre essa questão do nascer de novo, me impactou profundamente. Então eu queria compartilhar com vocês, com o melhor das minhas palavras. Eu posso te dar o endereço de uma das mensagens que ele fez sobre isso, sobre o novo nascimento, mas o que eu queria compartilhar com vocês é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, diz o seguinte: para vivermos Efésios 5, não há outra maneira, tem que nascer de novo. Se não houver um nascimento espiritual, não vai haver jeito de ninguém cumprir isso. Porque nós não fazemos essas coisas, essas ações, essas boas ações, para sermos filhos de Deus, ou para sermos salvos. Nós fazemos isso porque somos filhos de Deus, porque somos salvos. Não para ser, mas porque somos. Essa tem que ser a ênfase. Então, o que eu queria compartilhar com vocês são esses pontos que a pergunta era: então, o que está envolvido no nascer de novo?
Para isso, 2 versículos apenas. O Evangelho de João, eu encorajo você a abrir, fazer anotações, se for o caso, sublinhar, escrever, eu gosto muito de fazer isso. Capítulo 1, 2 versículos, versículos 12 e versículo 13. Apenas 2 versículos. Tudo tendo a ver com o que é nascer de novo. O que é que está envolvido nesse nascer de novo? Versículo 12, nova versão internacional, diz assim. Bíblia aberta, está na tela, acompanhe. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 2 versos nos ajudam bastante. O que aprendemos aqui? Aprendemos sobre o novo nascimento. Pelo menos 3 coisas. O pastor Tim Keller ressaltou, e na maneira dele, ele é muito culto, então, explicações longas. Mas o que impactou, que preservou no meu coração daquele ensino? Que o nascimento, o novo nascimento é essencial. Sem o novo nascimento, nós não vamos ver a glória de Deus. Nós não vamos ver o reino de Deus. Não é negociável. É também radical, profundamente. Não é simplesmente uma experiência superficial. E por último, não só essencial, não só radical, mas por último, simples, ainda que difícil. Ah, pastor, ou é simples ou é difícil. Então vamos explorar e olhar esses textos. Eu peço que o Senhor fale o seu coração, como falou o meu. Essencial. Essencial. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo através dele. Para que, através de Jesus, nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando, não colocando na balança os nossos pecados. Mas no mesmo texto, mais adiante, ele diz, Deus tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos experimentar, tomar posse da justiça, retidão de Deus. É uma troca divina para nós, essencial. Olha só o versículo que começa assim. Contudo, outra vez, uma conjunção. Tem a ver com o que veio antes. Eu encorajo você em casa a ler João 1, de 1 até o versículo 11, para saber que contudo é esse. Que informação é essa? Versículo 1 é que Jesus Cristo, estou parafraseando, Jesus Cristo, né, o Criador dos céus e da terra, através dele, tudo que existe foi criado, sem ele, nada do que existe foi criado. Mais adiante, naqueles versículos, fala que ele era luz que brilhou nas trevas. Onde ele veio, havia agora, ele estava a luz brilhando, não mais as trevas desse mundo. Ainda naquele texto fala o seguinte, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E ele continua dizendo também, muitos, ele veio para o que eram seus, mas a maioria, eles não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, algumas pessoas creram, ou você rejeitou, ou você creu. Não há meio termo. Ou estou pensando ainda, estou decidindo. Ou fazemos parte daqueles que não aceitaram a dádiva de Deus para nós em Jesus, ou somos entre aqueles que o receberam. Essencial, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus. Nós vamos voltar nisso aí daqui a pouquinho. Mas a ideia é o seguinte, primeira coisa, é essencial. Sem o receber e crer, nós estamos no time dos que rejeitaram. Não há meio termo.
Agora, para quem? Se eu perguntasse, para quem? Quem é que precisa de nascer de novo? Perguntando no Ministério em Espanhol mais cedo, naturalmente, eu creio que se eu perguntasse, vocês possivelmente falariam, alguns falariam isso, o seguinte: nascer de novo, pastor, é para quem está viciado em drogas, pastor, ou que está com problema de bebida, ou porque tem um problema de violência doméstica, ou porque não dá conta da sua vida, precisa de uma transformação, ok. Ou pode ser alguém também que está preso em coisas que não agradam a Deus, ok. Alguns podem dizer o seguinte: para alguém que não consegue andar pelos próprios pés, mas alguém que precisa de ter alguém falando, né? O Deus, a Bíblia, uma igreja falando como eles devem viver. Eu fico pensando, até tem um pouco de razão. Até que o Senhor nos leva para o capítulo 3 de João, você não precisa abrir lá não, vou mencionar, você conhece a história de Nicodemos, aquele doutor da lei, que à noite foi se encontrar com Jesus. Deixa eu refrescar a sua memória, eu sei que você conhece a história. No meio da noite, Nicodemos vai ver Jesus. E ele chega e fala: mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer as obras que o Senhor realizar as obras que o Senhor realiza, se não for da parte de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: reconheço que o Senhor, ele chama de mestre, rabi e rabino, que o Senhor é vindo de Deus. Começa com esse elogio para ele. Agora, quando Jesus responde, logo no versículo 2, você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Por exemplo: ô Nicodemos, que coisa nice você falar essas coisas a meu respeito. Sabe de uma coisa? Eu tenho ouvido falar sobre você também, você tem uma boa reputação. Foi isso que Jesus falou para ele? O que Jesus falou? Nicodemos, eu sei que você sabe. Você tem que nascer de novo. Na minha Bíblia eu coloquei um monte de interrogação, mas que falta de educação de Jesus, pelo menos conversa, entende melhor o moço. Ele foi direto ao ponto. Agora vamos lá olhar, Nicodemos. O que nós sabemos que ele era um doutor da lei. Então, uma pessoa extremamente religiosa. Não era só legalista. Fariseu no sentido de que ele conhecia o Antigo Testamento de capa a capa. E fazia tudo o que era necessário para cumprir à risca o que estava escrito ali. Então, religiosidade, nota 10. Ele era parte do Sinédrio, o Senado, o governo da nação naqueles dias, mesmo debaixo da dominação do Império Romano, era o governo local. Alta reputação. Uma pessoa madura, estudada, rico. Não há nenhuma menção nos evangelhos de nenhuma falta dele. Aliás, as informações que vão surgindo pouco a pouco são melhor até a morte de Jesus. Quando Jesus foi sepultado, tirado da cruz para sepultado, José de Arimateia pediu a Pilatos para autorização para enterrar o corpo de Jesus, colocá-lo naquele túmulo. Quem estava junto com eles, com os aromas especiais? Nicodemos. E assim por diante. Então, alguém extraordinário. E é para esse alguém que o Senhor está dizendo: é necessário nascer de novo. Ele fala assim: se você não nascer de novo, você nem vai ver o reino de Deus. Você nem coloca o pé na porta. Então, a lição é: nascer de novo não é para pessoas ruins somente. Não há ninguém, por pior que seja a escravidão do vício, o problema que seja, que não possa ser alcançado através de um novo nascimento. Mas a palavra é que novo nascimento é essencial até para as pessoas boas. Todos ou rejeitam ou aceitam. E esse aceitar tem que ser através de receber e crer. Então ele é essencial. Não é apenas para algumas pessoas. E aqui nós temos o Nicodemos para mostrar: os melhores do mundo precisam do nascimento novo, e as pessoas piores do mundo também. E lembre-se também que a humildade dele de chegar: Senhor, reconheço que tu és vindo da parte de Deus. Então essa é uma maneira, né? Ele é essencial para cada um de nós. Então não importa onde nosso resumê está, onde nosso currículo está,
o que temos realizado. Minha pergunta é, você já experimentou o nascimento novo? Pondera. Peça a Deus que esclareça um pouco mais. Mas eu mencionei também que ele não é somente essencial, ele é radical. Em duas maneiras. Uma nova vida e uma nova identidade. Versículo de número 13. Nova vida. Nascer de novo, nos quais não nasceram por descendência natural, sangue, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, nem pela vontade de algum homem, mas para nasceram de Deus. Nascer de novo não é melhorar de vida. Nascer de novo não é fazer umas melhoras na nossa maneira de nos comportarmos. Nascer de novo é ver uma semente espiritual plantada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Algo extraordinário. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguma, mas nasceram de Deus. Fiquei pensando, e procurei ouvir, estudar e olhar. Como é isso? Pelo fato de que nós somos uma igreja calorosa. Pelo fato de que nós somos uma igreja amiga, afetuosa. As pessoas abraçam, apertam a mão, conversam, investem tempo juntos, passam datas especiais juntos. É tão fácil nós ficarmos encantados com esse ambiente que nós nos acostumamos e entramos. E pensamos, nesse movimento eu faço parte, eu nasci de novo, faço parte da família de Deus. Agora eu fiquei pensando, como é essa questão? Se eu pegasse uma pedra, aí um bloco, né? Aquele tijolo de cimento, pegasse uma pedra, a pedra pode crescer? Creio que não, não é isso? Se eu tiver um bloco eu colocar, tem como esse bloco crescer? Não. Então o que eu posso fazer é o seguinte, tá bom, não tem problema. Ele não pode crescer, mas eu pego um outro bloco e coloco do lado. Depois coloco outro em cima. Mais outro do lado. Ele está crescendo? É orgânico? Tem vida própria? Não. Então você notou o perigo que às vezes nós entramos numa comunidade, a gente começa a se envolver, ok, eu ajudo com as crianças, eu ajudo com o café, eu ajudo no estacionamento, eu ajudo na recepção, eu ajudo na arrumação, decoração, um monte de coisas. Está errado? Não. Mas essas coisas podem nos dar a falsa segurança de que eu nasci de novo. Porque não tem vida. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Voltando em casa, tem um lugarzinho lá, tem janelas atrás, a luz do sol bate de manhã, tão claro, tão bom ali, né? E ali tem os livros e a Bíblia e tudo mais. Gosto daquele cantinho. E também do lado esquerdo, tem minhas costas para a janela, do lado esquerdo e do lado direito, estão plantas. Eu cuido das plantas. E religiosamente eu sei que elas precisam de luz do sol e precisam de que mais? Água. Fertilizantes até é opcional, mas pelo menos luz do sol e água. Quando não tem luz do sol ou não tem água, o que acontece com as plantas? Elas morrem. Impressionante. Elas são sensíveis ao meio ambiente e ao cuidado que recebem. Como é que é esse nascer de novo? Não é acumular atividades e ter um resumê. É o nascer de novo. É uma profunda transformação que acontece de dentro para fora. De repente, daquele próximo encontro, a mente mudou. Os anseios, os desejos mudam. A maneira de se comportar muda. A maneira de falar muda. De repente, alguém agora fica mais sábio, de dentro para fora. Aí o que nós observamos? Amor, paz, alegria, uma paciência extraordinária. Não conheço mais essa pessoa. Bondade, fidelidade, domínio próprio. Você já notou o que eu estou descrevendo, né?
fruto do Espírito Santo. Então, nascer de novo é quando você percebe, o Senhor penetra, o Espírito Santo planta uma semente no nosso coração, os olhos mudam, os valores mudam, a atitude muda, o falar muda, o uso do tempo muda, os relacionamentos mudam, tudo vai sendo transformado. Então não é mecânico empilhar boas obras, ter um resumê, um currículo. É orgânico, ou seja, a vida. Então é radical. É impossível nascer de novo e não ser transformado. Não é algo que eu preciso me esforçar para isso? Então a pergunta é, olhando para a minha vida, o que é que está acontecendo? Orgânico ou mecânico? Mas há mais também. Radical no sentido de uma nova identidade. Radical porque é uma mudança visível, progressiva, de dentro para fora. Naturalmente. Não é fabricada. Mas também uma mudança de uma nova identidade. Uma nova identidade. Olha o versículo de número 12, de volta a ele. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra direito podia ser também traduzida como autoridade. Eu sei que filhos biológicos são extraordinários. Nós temos 3 e amamos os 3 de maneira extraordinária. Nós não temos experiência de termos adotado. Mas, às vezes, pessoas adotadas falam o seguinte, eu sou um filho ou uma filha adotada, eu não sou tão amado quanto os demais. Eu tenho procurado responder para aquela pessoa, você está tão equivocado. Porque os filhos biológicos, às vezes, vieram, às vezes, sem planejamento até. Mas os pais os amam porque são do seu sangue. Mas um filho ou uma filha adotada é fruto de uma decisão de amor. Não foi porque naturalmente, filho biológico, você foi escolhido. O que o Senhor está dizendo para nós? É uma nova identidade. No momento que essa semente é plantada pelo Espírito Santo e você é transformado, você agora é adotado na família de Deus. Na plenitude do tempo, Deus enviou Cristo Jesus para nos redimir e nos dar acesso à família de Deus. Deus é nosso Pai. Então, é uma mudança de identidade. E essa questão de identidade não é só uma transformação. Obviamente que nós temos agora a oportunidade de um relacionamento pessoal íntimo com Ele. Podemos orar, Pai nosso que está nos céus. Podemos falar isso. Temos acesso ao trono da graça a qualquer momento. Podemos com intrepidez nos aproximarmos dele. Imagina a cena do pai que a criança pede alguma coisa que ele não deixa tudo e vai lá para atender aquela criança. É assim que a nossa nova identidade. Não deu tempo de pesquisar o futuro. Mas a palavra de Deus deixa claro também que quando nós estamos em Cristo Jesus, nascidos de novo, nós não somente somos adotados por Ele, mas nós passamos a fazer parte do testamento, da herança de Deus. Eu confesso a vocês que às vezes eu me atropelo com Apocalipse e outros livros que falam do futuro, mas lembrando lá os tempos de crianças, e diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Tremendo, só de imaginar, eu estava vindo pelas ruas de Newark, nas estradas todas bem limpas, cuidadas. Quando cheguei aqui em Newark, eu falei, eita! Eu orei por vocês que moram por aqui, porque estava cheio de gelo. Eu falei, mas imagina, nós andamos nesse lugar. Mas o Senhor fala na sua palavra, e eu estou pegando parte diferente, que lá não precisa de sol, porque o Senhor é a luz que brilha dia e noite. Fala que é o novo céu, é a nova terra. Fala que a natureza vai ser transformada total, e nós vamos viver para sempre, toda a eternidade com Ele. E você imaginou, você fica pensando, eu não tenho valor, a minha vida está tão dura, não dá certo nada, eu só dou para trás. Se você nasceu de novo, você é herdeiro de Deus. Tudo que Jesus Cristo tem é seu, é meu, é nosso também. Como é que eu vou temer? Como é que eu vou temer? Como é que eu vou ter medo de alguma coisa? Impossível.
Radical nova vida, radical nova identidade. Mas vamos concluir, senão a gente fica aqui a tarde toda. Daqui a pouco o culto em inglês já não precisa entrar aqui, né? Por último, concluindo, simples, mas difícil. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas da série de Deus. É simples. Como eu mencionei, nós temos 3 filhos. Eu me lembro que a primeira filha, a mais velha, a Rebeca, anos atrás, né? Aqui na América, o marido não podia entrar para ver o parto. Tinha que fazer lá um curso especial. Eu não sabia, então não fiz o curso, então no dia não pude entrar. O pastor pôde, mas eu não podia. Eu lembro que o parto da Cláudia para a primeira filha demorou 27 horas. Das dores, daqueles momentos ali difíceis e tudo mais. O que nós aprendemos? A criança contribui com o que para o nascimento? Qual é a contribuição? Pai e mãe se unem, o Senhor dá o dom do nascimento da criança, na hora do delivery, do parto. Quem é que faz todo o esforço? A mãe. Às vezes o marido está ali, pode segurar na mão, né? Nos próximos filhos já fizemos isso, estamos juntos. Mas as dores, as contrações, todo aquele sofrimento, o que a criança contribui? Nada. Graças a Deus pelos avanços na medicina, mas houve uma época, não muito tempo atrás, que dar à luz era um risco de vida para a mãe. Quantas mães morreram no dar luz à criança? O que é o ponto que eu quero dizer? É simples, porque nós chegamos diante do Senhor sem nada para oferecer. Como uma criança, nós não oferecemos nada. O esforço é da mãe, a concepção foi do pai e da mãe. Nosso papel é simples de dizer, eu recebo, eu creio. No culto anterior, eu perguntei sobre qual a contribuição da criança. Falou, a criança faz força para sair. Eu acho que é o contrário, né? É a contração da esposa e as dores que fazem com que a criança possa nascer. Acho que você já pegou o ponto. É simples. A minha contribuição é nada a não ser receber e crer. E quando o Senhor suspira vida, sopra a vida sobre o nosso coração, a gente já abriu um entendimento. Nos tornamos essa criança que está prestes a nascer. Nesse caso, espiritualmente. Nós não temos contribuição. Eu não tenho que fazer uma campanha, eu não tenho que fazer um exercício, eu não tenho que trazer nada. É nascer de Deus. Esse é o papel. Essa é a simplicidade. Eu venho como uma criança e digo, obrigado, Pai, pela vida que o Senhor me concedeu. E a partir daí, organicamente, começa a ver a transformação de dentro para fora. Mas eu disse que é difícil. Por quê, pastor? Como é possível? Tão simples aceitar que eu, como uma criança que está sendo dada vida e eu não tenho que contribuir nada. Por que é difícil? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós estamos escravizados a esse eu mereço, eu tenho que fazer. Até na simplicidade de uma oração. Às vezes um apelo é feito e as pessoas oram. Senhor, eu me arrependo da minha vida até hoje. Mas não para aí, em vez de dizer, eu me arrependo, Senhor, receba o teu dom da graça. Aí a gente continua dizendo o seguinte, e eu prometo que daqui para frente eu vou viver uma vida diferente. Você notou a contradição? As duas forças não combinam. Nosso ser não permite que a gente vá andar direito
Se pudesse, não precisaríamos de Jesus ter morrido. Aliás, paralelo com dar luz de uma mãe, mães correm um risco na hora do parto, mas Jesus não correu um risco. Ele morreu para que você e eu pudéssemos nascer de novo. É através da sua morte que nós temos vida. Eu creio que você já captou a ideia. A dificuldade é essa luta do nosso ser. Então a ideia não é para que eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. Não. Efésios 5 vai acontecer quando meu ser interior é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós, agora, no próximo ano, anos à frente. Mas tudo começa como uma criança dizendo: Senhor, tenho nada para oferecer. Aliás, tem uma bagunça na minha vida. Mas eu creio que Jesus é a luz que veio para brilhar no meio da escuridão e transformar a minha história. Não receba essa palavra como um julgamento, mas receba essa palavra como uma oportunidade de fazer um inventário, um levantamento. Onde eu estou? Nasci de novo mesmo? Ou eu estou acumulando pedras, fazendo boas coisas, na esperança de que sejam suficientes para que eu tenha o direito de ser filho de Deus? Isso já foi conquistado por Jesus na cruz. Caso encerrado aí. Queria pedir a você que abaixasse sua cabeça por uns momentos. Com os olhos fechados. Peça a Deus para iluminar sua mente, impactar o seu coração e direcionar o seu próximo passo. Fale do seu jeito, da sua maneira, mas como uma criança que não tem nada para oferecer. Senhor, eu creio que o Senhor, através do Espírito Santo, mexeu nos meus sentimentos, na minha mente, no meu coração. Então completa essa obra na minha vida. Eu recebo a Jesus. Eu creio em Jesus. Quero nascer de novo. No silêncio, ainda com os olhos fechados, a cabeças baixas. Se é isso, esse é o momento que você está experimentando agora, esse quebrantamento diante de Deus. Quero convidar você, todo mundo de cabeças baixas e olhos fechados, deixar o seu lugar e vir ao teu altar, significando: Senhor, eu estou diante de Ti e preciso nascer de novo em Tua presença. Nós estamos quase no final.
Pai, eu ouço o mover de pés, alguns irmãos e irmãs. Senhor, há um desejo aqui extraordinário, Pai, de uma mudança radical, Pai. Amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, sabedoria, maturidade. Esses momentos são extraordinários. Você está na presença do Pai, não minha ou nossa. Você e Ele. Fale com Ele com o seu jeito, da sua maneira. Eu creio na palavra do Senhor que nos garante essa vida extraordinária aqui e agora. Filhos, herdeiros, transformados em nome do Senhor Jesus. Momentos extraordinários, momentos preciosos na presença do Senhor. Quero pedir a Daniela e com o grupo que possam vir aqui ao púlpito. O cântico que me vem à mente é o Clamo de Jesus que nós cantamos por último. E o altar continua aberto. Você que está aqui, permaneça aqui orando, louvando. A celebração de vida. E se nesse inteirinho alguém que não veio, mas também o Senhor tocou, em nome do Senhor Jesus, toda hesitação, todo medo, todo receio, Pai, aqui eu declaro, Pai, rompidos, algemas arrancadas, libertando os indivíduos, Senhor, para que possam vir também ao Teu altar, significando diante do Senhor, em nome de Jesus. Ficamos de pé, igreja. E se há mais alguém, você venha se unir. Você que está aqui, ore, cante, louve, celebre esse novo momento na sua vida. Sobre toda mente e coração. Ó Pai, Pois sei que existe paz em Tua presença. Senhor. Clamo Jesus. Ó Pai, marca esse dia, esse horário, Deus, esse momento. Jesus, quero declarar Teu nome. Ó Senhor, Quebrando os vícios dessa geração. ó Senhor, Pai, crescemos, ó Pai. Claro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Ó Senhor, Pai. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ó Deus, nova vida. Ó Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer
caminharem pelas ruas, o nome de Jesus sobre a escuridão ele vai trazer Deus, a minha vida, a minha família, meu lugar. sobre sua família, lá no santo nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui no altar, orando, onde você estiver, valorizem esse momento. Valorizem essa ação do Santo Espírito nas suas vidas. Se necessário e precisarem, nos escrevam dúvidas, questionamentos, compartilhar o desejo de orarmos juntos, caminharmos juntos, para que nada possa impedir do crescimento dessa nova vida implantada pelo Espírito Santo na sua vida. Tenho absoluta convicção que o Senhor está realizando algo extraordinário em nós como indivíduos e em nós como igreja nesse momento em história. Em nome do Senhor Jesus. E até que nos encontramos outra vez, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a honra, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.